Olá, pessoal! Esse vídeo é para aquelas pessoas que vão ser testemunhas na Justiça do Trabalho ou têm curiosidade para saber como é que funciona ser testemunha de um processo trabalhista. Vamos para o vídeo? Então, pessoal, nós aqui no escritório fazemos audiências todos os dias e todos os dias a gente se depara com pessoas que ficam nervosas, ficam preocupadas, ansiosas com o momento da audiência. Seja o próprio autor do processo ou então as testemunhas que ele convidou para serem ouvidas no momento da audiência. É bem comum que todo mundo fique um pouco mais agitado, um pouco nervoso, ansioso, porque não sabe como é que aquele momento de audiência vai funcionar. Então, tudo que é novo para nós, a gente fica um pouco mais nervoso, ansioso para que aconteça, para entender como é que funciona aquele momento. Então, é importante assistir esse vídeo, principalmente para trazer um pouco de tranquilidade e não ficar tão ansioso com esse momento, porque ele é um momento simples. É sim um momento muito importante no processo, a prova testemunhal é uma das provas mais fortes de um processo trabalhista, então é um momento importantíssimo, mas é um momento que exige calma e não ansiedade. Como eu falei, então, a primeira dica é isso: manter a calma e tranquilo para esse momento da audiência e não ficar ansioso nos dias anteriores, né? A gente vê que muitas vezes as audiências elas são marcadas com bastante tempo de antecedência. Então, por exemplo, a gente em agosto entra em contato com o cliente e avisa, olha, a audiência de testemunhas vai acontecer lá em dezembro do ano, no ano que vem, 2023. E ela passa todos os meses até essa data ansiosa, né? Tanto o autor quanto às vezes as testemunhas que já são avisadas também. Então, não é o ideal. O ideal é que se pense naquele momento como um momento tranquilo e que se mantenha calma até a data chegar. Quando chegar a data, como é que funciona? Primeiro de tudo, as testemunhas, elas são sempre pessoas isentas. Então, são pessoas que não podem ter interesse no processo, seja para ajudar algum dos lados ou seja para prejudicar algum dos lados. Então, o fulano processa uma empresa X. A testemunha ela nunca pode querer prejudicar a empresa X ou então ajudar a empresa X a se dar bem nesse processo e vice-versa também com relação ao autor do processo. Então não podem ser parentes próximos, amigos íntimos, sempre pessoas isentas. No início da audiência, lembrando que a audiência ela pode ser tanto virtual quanto presencial, no início desse momento de solenidade, vai ser buscado os dados daquela testemunha. Então ela vai ser questionada assim sobre o seu nome, o seu CPF, o seu endereço e muitas vezes o período em que trabalhou naquela empresa que está sendo processada. Então a data de início e a data de término do contrato de trabalho. Então é bem importante que no dia da audiência a testemunha ela esteja muitas vezes com a sua CNH, o documento RG, o CPF, algum documento de identificação e também a sua carteira de trabalho se for possível. Porque pode sim se consultar, olha juiz, eu entrei aqui na data X na empresa, conforme a anotação que está na minha carteira de trabalho. A carteira de trabalho pode ser sim consultada. Outros documentos nunca podem ser consultados, justamente porque a testemunha, ela vai lá para falar a verdade e também para falar o que ela lembra. Então ela nunca pode consultar nenhum documento. Inclusive esse é um dos alertas que o juiz faz no início da audiência, que a pessoa, né, a testemunha, ela não pode consultar nenhum documento, não pode consultar ninguém, não pode receber as respostas que vai dar para o juiz. Ela precisa realmente estar muitas vezes num ambiente isolado, né, se for uma audiência virtual, então de repente um quarto mais fechado, uma sala com as portas fechadas, para que ela não receba informação de terceiros e preste o seu depoimento com base naquilo. Ela realmente tem que falar para o juiz as informações que ela se recorda, do dia a dia que ela viveu dentro daquela empresa e também com aquele funcionário que é o autor do processo. Outro alerta padrão que o juiz também faz durante a audiência, né, no início do depoimento da testemunha, é que ele precisa se comprometer em falar a verdade. Ele não pode mentir sob pena de ser preso e também de pagar multa. Nesse momento tem muitas testemunhas que se apavoram, né, já pensam que vão sair presas da audiência, mas nada disso, tá gente? Esse alerta é padrão, a lei obriga que o juiz faça esse alerta, mas raramente isso é utilizado de fato pelos juízes no sentido de punir a testemunha, né? A gente vê muitas vezes depoimentos
que a testemunha solta uma mentira aqui e ali, né, quer às vezes auxiliar alguma das partes do processo e nada acontece. Infelizmente, para que se aplique essa penalidade, a mentira ela tem que ficar muito evidente e 100% comprovada, né? Não é possível se aplicar uma penalidade de pena, de multa ou de prisão, sendo que se tem indícios, né, de que poderia ser uma mentira. Então, raramente essas penalidades são aplicadas, não há com que a testemunha se preocupar. Ela realmente é feita, né, essa advertência, porque o juiz ele precisa do comprometimento daquela pessoa, daquela testemunha, com relação a dizer a verdade. Então, por isso que é feito essa advertência, mas não há nada que a testemunha precise ficar com medo, se apavorar, porque não vai acontecer nenhum tipo de problema se ela falar a verdade. Isso é importante, sempre falar a verdade durante o depoimento. Depois, então, que todos esses alertas forem feitos, de fato o depoimento daquela testemunha vai se iniciar. O que eu digo com isso? Que de fato os assuntos que envolvem, né, que estão no processo vão ser conversados com essa testemunha. E de fato é uma conversa, é um momento tranquilo. Então o juiz ele vai fazer algumas perguntas e a testemunha vai respondendo pouco a pouco. Tudo é feito com muita calma, paciência. E a gente sempre fala aqui no escritório, se testemunha você não entendeu a pergunta que está sendo feita, você pode e deve responder não entendi, não ouvi muito bem, pode me explicar melhor, né? Sempre busque entender a pergunta que está sendo feita para depois você responder e passar de fato as informações que o juiz ele quer ouvir, ele quer entender desse contrato de trabalho, dessa realidade que você tinha na empresa junto às vezes com o autor daquele processo. Então, primeiro entender a pergunta que está sendo feita e responder com tranquilidade. Depois que finalizar aquela resposta, vai ser feita uma segunda pergunta, uma terceira pergunta. Os advogados também podem fazer perguntas para as testemunhas. Então, além desse bate-papo que a testemunha tem com o juiz, os advogados também vão ter um momento de conversa com a testemunha e é uma conversa sim, né? São feitas perguntas e respostas, né, e dadas as respostas, mas é uma conversa, não é um interrogatório, um momento tenso, um momento complicado, é uma coisa tranquila para se acontecer, tá certo? Depois que a testemunha tiver prestado o seu depoimento, ela vai ser dispensada, ou seja, ela pode se retirar, às vezes, da sala presencial de audiência ou então da sala virtual, se for feita por um computador, por um celular, ela pode se retirar da sala de audiência, e aí, se for necessário, ela também pode pedir que seja fornecida uma certidão de comparecimento. Porque esse período em que a pessoa, né, que a testemunha ficou à disposição do processo, não pode ser descontado da sua jornada de trabalho. Então é possível pegar essa certidão de comparecimento para justificar a ausência durante esse período no trabalho, para que não haja nenhum tipo de desconto. Caso haja necessidade, né? Nem sempre também as testemunhas precisam desse documento, então simplesmente quando se encerrou o depoimento, ela se retira da sala e é isso, a sua participação no processo vai ter se encerrado. Muitas vezes perguntam para nós quem é que vai estar presente no depoimento daquela testemunha, quem que vai estar na sala, seja presencial ou seja virtual. Quem faz parte desse momento? O juiz, que ele conduz a audiência. Muitas vezes esse juiz ele tem um assistente que coleta as informações que a testemunha deu, registra muitas vezes o tempo, né, a hora exata que ela deu essa testemunha. Então vai ter um assistente do juiz também presente na sala e vão ter os advogados, tanto o advogado da parte autora quanto da parte ré do processo e também um representante. O representante do autor é o próprio autor, então muitas vezes a pessoa que te convidou para ser ouvida, ela vai estar presente durante o seu depoimento e também um representante da ré, muitas vezes que é a empresa, né? Então vai ter sim um representante, às vezes da ré, um gerente, o dono, o sócio, algum funcionário que foi encaminhado para a audiência para representar e fora isso, mais ninguém. As outras testemunhas nunca podem ouvir o depoimento uma da outra, então é sempre ouvida uma de cada vez e sendo colocada na sala, encerrado o depoimento, retira da sala e entra a próxima testemunha. Então vai sempre uma testemunha de cada vez. Uma não ouve o que a outra está prestando de depoimento, as informações que ela prestou, que ela passou para o juízo. Outra situação que se deve ter em mente é que esse momento é um momento também que exige um pouco mais de seriedade. Então, brincadeiras durante o depoimento não é o ideal, vestimentas adequadas, né? Então, às vezes, evitar o uso de boné, de chinelos, bermudas, é um momento um pouco mais sério. Então, se vestir adequadamente para esse momento, tratar esse momento com a importância que ele merece, é o ideal para que corra tudo bem durante o depoimento dessa testemunha. Se vocês gostaram desse vídeo, se ele ajudou vocês a ficarem um pouquinho mais tranquilos com o momento da audiência, deixem aqui nos comentários.
A audiência é um momento tranquilo, sim, claro que tem que ser levado a sério, tem que ser falado a verdade durante a audiência, mas é um momento tranquilo, então não tem com o que se preocupar, não tem com o que ficar nervoso. Respira fundo que vai dar tudo certo. Se vocês gostaram, então curtam, se inscrevam aqui no nosso canal, encaminhem esse vídeo para os colegas e até o próximo vídeo.